Gente, eu vou trollar minha mãe hoje. Porque, não sei se vocês já viram, mas a minha mãe já me trollou. Ah, ela não gravou. Ela me trollou quando eu tava passando aqui, ó. Ela tava aqui. Aí, ela foi lá e deu uma tortada na minha cara. Então, eu vou trollar ela hoje. Aí, ela vai passar e tem essa bola aqui no meio. Aí, ela... Pá! Isso vai escorregar. É isso que eu vou fazer. Então, vou fazer a trollagem. Ô, Fih, você faz um negócio aqui pra nós?